pessoal, como vai? Espero que todos estejam bem nesse dia. Estamos nos aproximando do dia 6 de agosto do ano de 2023, ano em que Russas comemora os seus 222 anos de emancipação política. Isso é uma data bastante representativa e que a imensa maioria do povo russano tem essa data gravada, bem gravada na memória e no coração, que é o dia da emancipação política do nosso município, dia 6 de agosto, como já foi dito antes, né? E que essa data é bastante representativa, mas eu gostaria hoje de falar sobre isso, dada a aproximação dessa data. Então, eu gostaria de conversar aqui, bater um papo com vocês a respeito de algumas curiosidades sobre essa data e como a história ela pode ser mudada de acordo com circunstâncias e processos que têm a interferência direta do homem, da política, dos governos. Gostaria aqui de lembrar aos meus colegas, meus queridos colegas professores, principalmente da área de história, né, mas se aplica a todas as disciplinas das ciências humanas, que uma questão que eu sempre gostei muito de fazer quando tive a oportunidade de estar dentro de sala, era fazer ligações entre quando tocava na história na história local, no assunto da história local, eu gostava de conversar com os alunos e ficava intercalando dentro daquele mesmo período diversas escalas, né? Eu ia do local, via o que estava acontecendo em termos de colônia, né? Do que seria o Brasil, e também fora do país, as forças estrangeiras externas ao país que influenciaram decisivamente nas políticas implantadas aqui na colônia da metrópole portuguesa. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá. Então, para dar continuidade a essa questão da elevação à vila do município de Russas, a gente precisa voltar no mínimo 50 anos antes da data de 1801, quando assume a administração geral de Portugal o Marquês de Pombal. A partir de 1750, ele implanta em Portugal e nas colônias portuguesas uma nova forma de administrar o Estado e, em particular, separar o Estado administrativo real do Estado administrativo da Igreja, que até então eram administradoras comuns. Uma força do poder temporal que pertencia ao rei e a força do Papa, que representava a Igreja e o poder espiritual. Então, uma chancelava as ações da outra e administravam de comum acordo. No caso de Russas, Russas sempre foi catalogada na história da região do estado do Ceará como um vilarejo, um povoado de brancos. Então, em 1707, é instalada a paróquia de Russas e, alguns anos depois, em 1712, a paróquia também ganha o termo de curato, né? Então, o vigário, o pároco, ele acumularia o poder temporal e o poder espiritual ao mesmo tempo, a partir que o cura
tinha condições e competência para, prestando, claro, obrigações e informações à Câmara de Aquiraz, mas tinha o seu prelado, tinha como julgar questões de terra, de disputas de terra, de crimes cometidos no ambiente da freguesia, e esse poder era muito bem consolidado. Então, a partir de 1706, nas chamadas Reformas Pombalinas, aliás, 1766, é decretada a Ordem Régia que criaria a Vila de Russas, porque foi dada a ordem para ser criada uma nova vila na Ribeira do Jaguaribe, e como desde 1748 a Vila de Aracati já tinha sido erguida, não restava uma outra opção que não fosse a freguesia de Russas. No entanto, recebida a ordem, tomando conhecimento da ordem real, da ordem régia, o vigário da época, Padre Manuel da Fonseca Jaime, ele não cumpriu algumas obrigações que era de praxe serem feitas nessas ocasiões, que era reunir o Conselho Municipal, afixar na porta da Igreja Matriz da freguesia o decreto, a ordem real da criação da vila e da formação de uma comissão de representantes do povo para que se fosse elaborada uma comitiva eleitoral para os 3 cargos de vereador na Câmara daquela época. Portanto, não era interesse nem do vigário desse período, de 1766, e nem dos criadores de gado, que detinham o poder político-econômico, que fosse instalada a Vila de Russas, porque nesse caso se estruturaria toda uma administração de controle, de punição e de arrecadação mais próxima do governo real da metrópole, através de seus mecanismos de controle, para fiscalização dessa produção e dessa riqueza que era gerada aqui no Vale do Jaguaribe como um todo, né? Especialmente captada na sede de Russas, na sede da freguesia. Então, não interessando as partes principais, ou seja, as partes que mais tinham o direito a voto, essa proposta de ereção à vila nesse período de 1706 não foi muito bem aceita, principalmente depois de que Aracati passou a vila e, como consequência, nos anos seguintes a essa ereção à vila, o comércio de Aracati, a movimentação econômica pela contabilidade feita pela Câmara de Aracati mostrava uma tendência de queda nos negócios. Muitos atribuíram as questões das enchentes e de que o atual município de Aracati, na época, ficava completamente ilhado. Outros diziam que pelo enrijecimento, a aplicação das leis e demais mecanismos da administração pombalina fez com que o comércio fosse se retraindo pouco a pouco. Então, se deixou passar essa primeira oportunidade de se elevar Russas à vila, né, a ter o seu poder local eleito aqui mesmo pelo as pessoas que podiam votar na época, né, porque tinham que ser pessoas que ganhassem, que tivessem um patrimônio de pelo menos 100 mil réis por ano e soubesse ler e escrever, embora dependendo da quantidade de dinheiro envolvido, isso não era uma regra muito aplicada.
né? Mas sempre eram homens de alto patamar financeiro, né? O povo ficava completamente à parte, a grande maioria do povo ficava completamente à parte nesse processo eleitoral. Somente 30 anos depois, 31 anos depois, para ser mais exato, no ano de 1798, o padre José Bernardo Galvão, que era o vigário da freguesia de Russas naquele período, encabeça um movimento aqui no povoado, junta as pessoas e esclarece a necessidade de se erguer vila, até por uma questão de sobrevivência daquela comunidade e de dar fim ao grande mal do século XVIII, que era a violência desenfreada, os assassinatos, os roubos, os ataques a caravanas, casas incendiadas, mulheres sequestradas. Então havia essa necessidade de um controle judicial e de aplicação de justiça, porque nesses sertões abandonados e longe de tudo, longe de todos os centros de poder que emanavam o poder, muitos saíam, cometiam crimes e saíam impunes. Isso era bastante comum. Então, foi recebida na província de Pernambuco a carta solicitando a ereção à vila, povoado de Russas, e foi imediatamente aceito. No entanto, a papelada chega no início do ano de 1799, já com o termo assinado de ereção à vila do termo que seria de Santo Antônio do Ouvidor. Por coincidência, por infelicidade ou por ocasiões das manobras políticas, né? Como a gente já havia falado na introdução do vídeo, nesse mesmo ano o Ceará deixa de ser capitania da província de Pernambuco e passa também a ser uma capitania, tem a sua emancipação política decretada. Como toda a papelada da vila de Santo Antônio do Ouvidor de Russas havia sido feita e protocolada na administração pernambucana, essa papelada foi completamente desconsiderada e Russas precisou esperar não mais por 30 anos, mas por 3. 3 anos depois, no dia 6 de agosto de 1801, é erigido na praça principal da Matriz, próximo aonde seria construído o prédio da Câmara Municipal, o Pelourinho, um símbolo de que quem passasse sabia que ali era uma vila de São Bernardo das Russas, ou de São Bernardo de Russas, e que ali tinha poder local, e que ali havia justiça e que muita gente seria punida caso cometesse crime. Embora a gente saiba que, desde sempre, somente aqueles mais desamparados de padrinhos ou de dinheiro, que na verdade iam acabar no chamado tronco, né? Que é o Pelourinho. O Pelourinho, em 1888 ou 1890, não estou lembrado da data exata, ele foi demolido por ordem do Monsenhor João Luiz. No livro de Padre Pedro, Tal e Santuário, ele faz uma enlação de que teria sido por uma questão que seria a eliminação daqueles resquícios de um tempo que não voltaria mais a acontecer. No entanto, na verdade, é uma ação que nos prejudica enquanto história, memória,
porque era um local de memória. Mesmo apagado, os preconceitos, a injustiça e outros mecanismos que tentavam ser apartados desse período em diante, eles continuaram existindo, né? Então, era apenas um símbolo que foi substituído posteriormente, em 1920, pelo obelisco comemorativo de elevação de Russas à categoria de vila. Esse obelisco fica exatamente no local onde ficava o antigo Pelourinho. Ele fica na atual Praça Monsenhor João Luiz, a Praça da Matriz, ou a Praça da Igreja. Esses são alguns fatos que aconteceram em torno dessa data tão significativa para nós, ossanos e jaguaribanos de uma forma geral. E gostaria de agradecer a atenção de todos que tiveram a paciência de ficar até aqui e desejar uma boa noite, um bom dia e tudo de bom. Felicidade sempre.